que é importante você conhecer sobre o papelão? Tem vários vídeos no canal, vários vídeos que eu já fiz sobre o papelão. E em cada vídeo eu acabo falando uma coisa diferente, dando um conteúdo diferente para vocês. E eu sei que ainda ficam algumas dúvidas. Então, por isso que é algo que eu estou voltando. Muito bom dia, Maia linda. Eu sou Carol Demarque. Para quem não me conhece, seja muito bem-vinda ao projeto Almora 30 em 5. Um projeto onde eu te ensino os atalhos e os obstáculos para você produzir peças de cartonagem com acabamento perfeito, de uma forma fácil, utilizando apenas 30 minutos diários e em 5 dias ter a sua peça totalmente pronta, sempre às 7h07 da manhã. O tema da live de hoje é qual papelão usar na cartonagem. E aproveita já, ó, aqui no Instagram tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, e no YouTube, aqui nesse mesmo lugar aqui, ó, mais ou menos, tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha compartilha essa live com as suas amigas, para que outras amoras conheçam essa arte deliciosa. E agora, fora o Instagram e o Facebook e o YouTube, a gente também está ao vivo no Facebook. Então, compartilha essa live também com as suas amigas, em grupos que você conheça de cartonagem, porque a gente vai ensinar cartonagem para muito mais, uma infinidade de outras pessoas, e principalmente ensinando você a pensar a cartonagem. Esse é o importante. Você vai aprendendo a partir da proposta de alguma peça que eu te dou, mas o principal é que você aprenda a pensar para ser capaz de criar as suas peças também. E por que é importante você conhecer sobre o papelão? Tem vários vídeos no canal, vários vídeos que eu já fiz sobre o papelão. E em cada vídeo eu acabo falando uma coisa diferente, dando um conteúdo diferente para vocês. E eu sei que ainda ficam algumas dúvidas. Então, por isso que é algo que eu estou voltando, né? Que eu sempre volto, cada 2, 3 meses eu falo de novo sobre papel, sobre papelão, sobre ferragem, sobre ferramenta, porque vão surgindo coisas novas e vão surgindo dúvidas novas que muitos de vocês me perguntam, ou em comentários no YouTube, ou em comentários no Facebook, ou em comentários ou directs no Instagram. Então, eu sei que vocês sempre ficam com essa dúvida. Então, vamos conversar de novo sobre esse assunto. O que acontece? O artesanato, né, a arte manual, ela pelo menos na minha vida, ela já é antiga. E dentre esses 29 anos que eu trabalho com artesanato, eu percebi que as técnicas, né, as peças, elas têm um ciclo dentro dos anos, né? Então, por exemplo, quando a minha mãe abriu o ateliê lá em 91, o que ela fazia? O grande auge do artesanato era a pintura em gesso. E era muito difícil você achar material para gesso. Tanto que tem um acabamento que a minha mãe fazia em gesso que quase ninguém conhece, que é você invernizar o gesso, fazer o acabamento do gesso, sabe? Para ele não pegar pó, para ele ficar com um acabamento legal, com talco. Olha que coisa incrível, né? A gente vai falar assim, nossa, com talco. Com talco. Claro que embaixo não pode ser qualquer tinta, não é com qualquer técnica, mas uma das técnicas era com talco, para vocês verem como era difícil você ter material há uns anos atrás. E nessa época também você achava com facilidade só material da Acrylex, que foi uma das primeiras empresas que passaram a se especializar só em artesanato. E aí ela foi com gesso, tinham outras técnicas que ela ensinava também, como cartonagem, sabonete, bijuteria, muito pouca coisa de pintura em madeira, mas também existia. E aí o gesso foi parando e começou-se a pintar muito, a se trabalhar muito no artesanato com a cerâmica branca. Por que cerâmica branca? Porque a cerâmica em si ela é feita de
um tipo de argila, né, um barro, e quem faz cerâmica, escutar falando que é barro vai ter um infarto, mas é só para você que não conhece entender o que seria. E existe também a cerâmica branca, porque a cerâmica vermelha ela é feita na mão, né? Você modela ela na mão. A cerâmica branca não, ela é feita com moldes, igual a o gesso, que também é feito por molde. E aí, depois da cerâmica branca e do gesso, começou a vir muito desenho e pintura em tela. Eu lembro que minha mãe tinha muitos alunos de desenho de pintura em tela. E depois foi vindo para madeira. Então, o artesanato ele vai migrando, cada hora tá uma coisa mais no auge. Mas, lá no ateliê da minha mãe, ela acabava ministrando aula de tudo. Porque sabonete, por exemplo, para você aprender a fazer sabonete, shampoo, condicionador, várias coisas, você fazia aulas especiais. Então, vamos supor, uma vez por semana tinha um workshop, que a gente chamava, de 3 horas, que a pessoa aprendia todos os conceitos básicos ali para começar. O sabonete. A mesma coisa a bijuteria, a mesma coisa a vela. Minha mãe também ensinava a fazer vela. E a mesma coisa a cartonagem. Só que para ensinar eram aulas específicas, mas eu e minha mãe produzíamos esse material para vender, porque também era uma loja de presentes, né? Uma loja além de eu ensinar, a gente vendia os produtos. Então sempre tinha peças de cartonagem, sempre tinha vela, sempre tinha sabonete, apesar desse auge, né? De às vezes as pessoas procurarem mais aulas de gesso e menos de cartonagem, mais de sabonete e menos de gesso, e assim foi indo. Só que com a internet não existe mais isso, né? Você pode escolher agora o que você mais gosta, dentro de uma série de habilidades manuais que você pode ter. Pode ser crochê, pode ser bordado, pode ser vela, pode ser sabonete, pode ser cartonagem, pode ser o que você quiser. Então, essa é a parte legal de você trabalhar hoje em dia, né? De você ter o online, porque você fica mais livre para escolher aquilo que você quer. Não fica mais presa. Para eu aprender, eu preciso que tenha uma revista que venha com esse conteúdo, ou um livro, ou o ateliê se dispor a ter um professor para ensinar aquilo, entendeu? Numa aula presencial, que era o que acontecia antigamente. Então, quem ditava as regras, né, de qual era a arte que ia ficar mais em alta, qual era a atividade manual que ia ficar mais em alta, eram as revistas, que no caso, na época, uma revista muito famosa era Fácil a Fácil. Então, o que a Fácil a Fácil determinava dentro daquele mês era mais ou menos o que a gente mais ia trabalhar, entendeu? Então, essa era uma grande dificuldade que a gente tinha na época, e hoje em dia não, hoje em dia é tudo muito livre, tudo muito mais simples, você escolhe, não fica preso a uma revista ou aquilo que está mais em alta. Porque não adianta você falar assim, cartonagem está muito em alta agora, porque você busca a cartonagem. Se você for buscar crochê, tem muitas aulas também de crochê, se você for buscar bordado, se você for buscar sabonete. Então, tem bastante gente trabalhando. E o mais interessante é que no online você pode escolher mais de um professor, escolher aquele que você gosta. Quando era um ateliê, não, né? Você escolhia aquele que estava mais próximo da sua casa para você aprender a fazer aquela arte manual. E por que eu contei isso para vocês? Porque lá no antigamente, quando eu aprendi a fazer as minhas primeiras peças de cartonagem, há muitos anos atrás, eu aprendi há cerca de 29, 30 anos mais ou menos atrás, eu fiz a minha primeira caixinha, e eu lembro que ela era de modelo encaixe, e eu não sei o que eu fiz até hoje com ela, mas a tampa entrava na base, ela não ficava certinha, sabe? Ela entrava, porque eu acabei montando errado, fazendo sem ter ninguém para me guiar, sem ter ninguém para me ajudar naquela jornada. E o que mais a gente usava era o papelão Paraná, porque você encontrava ele com muita facilidade. Né? Você encontrava ele em papelarias com facilidade.
principalmente em papelarias especializadas em arquitetura. E aqui em São Bernardo tem uma papelaria assim, que é a Casa Vantim. Eles têm todo o material que você precisar para arquitetura, pranchetas, papelões, e esse papelão ele é usado também para fazer maquete. Então, por isso que eu encontrava com facilidade o papelão Paraná e conseguia trabalhar com ele. E, de certa forma, eu acabei me acostumando com o papelão Paraná. E também em revistas e livros que eu tinha como referência na época, vinha sempre com o papelão Paraná. Né? Não tinha registros de papelão cinza e muito menos do papelão roller, né? Que na verdade não é o nome certo, não é roller, é Orley, que é o nome mesmo do fabricante. Igual quando a gente vai comprar, sabe, aparelho de barbear, você fala assim, eu quero um gilete. Na verdade, você tinha que pedir aparelho de barbear, né? É a mesma coisa. A gente fala, eu quero um papelão roller, mas não. Seria um papelão cinza da marca Orly, mas acho que ficou mais popularmente conhecido como roller. E nem se achava ele com tanta facilidade assim na época. Não sei nem a data também da fundação da Orly, então não consigo te dizer se já existia e eu é que não conhecia, mas eu não encontrava com facilidade nem aqui em São Bernardo, que é a região metropolitana de São Paulo, e nem em São Paulo mesmo eu não consegui encontrar, era um pouquinho mais difícil. Então, por isso que eu acostumei muito a trabalhar com o papelão Paraná. E sim, ele é tão bom quanto o papelão cinza, ele é fácil de encontrar, ele é fácil de usar, e a gente não pode dizer que ele é melhor ou pior. Cada um deles tem as suas características físicas, né? Cada um deles tem as suas qualidades e os seus defeitos. E é justamente isso que eu vou explicar para vocês, para que você entenda quais são as diferenças e escolha aquele que você goste mais. E como o porquê de você saber, para justamente você saber qual é a necessidade, né? Qual é a sua principal necessidade da peça que você vai estar fazendo, para você saber qual é o papelão que você vai escolher dentro da peça que você estiver fazendo, não é o contrário. Mas eu sempre falo, se você está começando, não sabe nada, procure utilizar o máximo possível daquilo que foi proposto pelo professor. Por quê? Porque você está num processo de aprendizado. Aí, quando você fizer a sua primeira peça, pegar ela na mão, sentir, ver como é, né? Você consegue começar a fazer as primeiras mudanças, se elas forem necessárias. Porque pode ser que na sua região você encontre o quê? Só papelão Paraná. Ou que você encontre só o papelão cinza. E aí, o que você vai fazer? Você não vai trabalhar por causa disso? Não, a gente vai conseguir trabalhar de qualquer forma. Tá bom? Bom dia, Angélica, tudo bem? Seu sogro já está melhor? E bom dia, Fabiana, bom dia, Tati, bom dia, Edna, bom dia, Karina. Nossa, quanta gente! Bom dia, Anderson. Ah, casal criativo. Vou guardar essa informação, Anderson, que o casal criativo é o Anderson. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o papelão Paraná, que é esse aqui. E aqui eu tenho o papelão cinza. Esse aqui especificamente é do monstruário da Orley. Ó, tá vendo? Então, eu tenho os dois papelões. Qual é a principal diferença entre eles? O papelão Paraná, ele é feito com restinhos de madeira, com fibras de madeira. Geralmente, ele é feito com pinos, que é uma madeira mais macia e mais fácil de encontrar. E principalmente a árvore do pinus, ela cresce muito rápido, então você consegue uma produção de papel muito, muito fácil. E deixa eu arrumar essa câmera, né? Porque essa aqui tá cortando um teco da minha cabeça. Agora que eu botei reparo nisso, aí eu vou falando com vocês, no YouTube fica metade da cabeça faltando. Então vamos lá. O papelão Paraná é feito com fibra de madeira, geralmente pinos, porque o pinos é uma madeira que cresce muito rápido, então eu consigo ter uma produção maior dele. E ele é mais clarinho, tá vendo? Justamente por causa da matéria-prima, que faz com que ele fique mais claro.
e ele solta um pozinho, justamente porque ele é feito de pinos, né? Feito de madeira, e pinos é uma madeira muito macia, então ela solta um pozinho com muita facilidade. Esse outro aqui é o papelão cinza, ele é feito com reciclagem, né? Então são restos de madeira, restos de papel que eles fazem o papelão cinza. Então, cada um deles você consegue perceber principalmente a diferença pelo quê? Pela cor, que o papelão cinza sempre vai ser mais acinzentado e o papelão Paraná vai ser mais beijinho, tá vendo? E o papelão Paraná tem essa característica de soltar esse pozinho, coisa que o papelão cinza não faz, tá? O papelão cinza não solta esse pó. Essa seria a principal vantagem, então, tipo, 1-0 para o papelão cinza, porque ele não solta esse pozinho. Só que o que acontece? Você sempre, pelo menos na maioria das vezes, 80% das vezes, independente do tecido que você vai usar, você vai precisar laminar o seu papel para poder aplicar em cima do papelão cinza. Por quê? Porque senão você não tem 100% da cor do tecido que você estiver usando. Porque na hora que a gente cola o tecido em cima do papelão, ele sempre vai te dar, ele sempre vai, a partir do fundo do papel, ele vai ter uma cor diferente em cima na hora que você cola. Porque é como se ele transpassasse um pouquinho da cor do fundo. E quando você usa o papelão cinza em cima, o tecido em cima do papelão cinza, ele sempre fica levemente acinzentado. Essa diferença você percebe quando você cola o mesmo tecido em duas superfícies diferentes. Se você quiser fazer o teste, faz. Pega um pedaço de tecido, cola em cima do duplex, por exemplo, ou do triplex, que é totalmente branco, e pega esse mesmo tecido, cola em cima do papelão cinza. E aí você vai no sol, tá? Tem que ser na luz do sol, porque a luz do sol é a única luz que mostra aos nossos olhos 100% das cores mesmo, a cor como ela exatamente luzes artificiais nem sempre mostram. Vocês já viram aquela história que às vezes você tá com uma roupa azul, aí tira uma foto, a roupa fica roxa, né? Ou muda a tonalidade, né? Muda a cor por causa da luz. Então você vai até a luz do sol e observa os dois. Você vai ver que aquele que está com o fundo branco foi em cima do duplex, porque ele é bem claro, né? Ele é branco o fundo, e aquele que está com o cinza vai dar uma diferença. Você vai perceber claramente a diferença dos dois. Então, essa é uma desvantagem do papelão cinza. Você sempre vai ter que laminar. Eu, particularmente, não gosto de laminar tecido. Vou confessar para vocês que eu não gosto. Então, o que eu faço? Eu faço o mesmo processo, só que eu faço em duas etapas. O que vocês fazem? A maioria pega o tecido, vem e cola o tecido na folha de sulfite. Então, você lamina o tecido para usar na peça. Eu faço ao contrário. Eu pego o papel, colo na peça, depois eu venho e colo o tecido. É o mesmo processo, porque você vai ter que colar o tecido no papel, vai dar na mesma, só que para mim eu prefiro. Por quê? Porque eu acho que você corre menos o risco de fazer bolha, você corre menos o risco de talvez descolar, não precisa passar o ferro para deixar bem lisinho. Então eu acho mais prático ali no dia a dia. A proposta não é sempre você ter 30 minutos por dia e em 5 dias fazer a sua peça? Então, lá no processo do terceiro dia, que eu estou separando o tecido, estou cortando o tecido nas peças, se eu percebo que aquele tecido precisa de uma laminação, eu já deixo a folha junto, porque eu já sei que eu preciso utilizar folha em cima naquela peça. Então, eu prefiro. E também eu acredito que não estrague tanto material, sabe? Não desperdice tanto material. Porque você tem a folha, aí você vai colar o tecido, depois você vai recortar a beirada, aí tem a perda da folha e do tecido, e depois você vai ter que passar. Eu acho desnecessário, de verdade. Se você gosta de laminar, faz desse outro jeito que eu tô falando pra você ver.
pega o papel, o papel, cola na peça, depois você pega o tecido e cola na peça. E observa. Se você gostar, é uma dica boa de uma coisa nova que você vai fazer. Se você não gostar, continua laminando o tecido como você já lamina normalmente. Beleza? Outra coisa que eu costumo fazer também é, eu só lamino tecido quando eu vou fazer acabamentos internos. Aí eu faço laminação. Então, por exemplo, semana passada eu ensinei vocês o bloquinho e aqui na parte de dentro a gente colou papel. Suponhando que em vez de fazer o bloquinho com a parte interna de papel, eu quisesse fazer com um tecido. E aí eu quero que continue esse acabamento delicado. Então, eu poderia, sim, laminar o tecido, cortar na metade e colar aqui. Aí eu estou já fazendo um acabamento, é diferente do que eu precisar laminar para colar assim, ó, na peça em si. Tá bom? Então, eu só uso ele para fazer acabamentos internos ou acabamentos nas peças. E eu quero um acabamento mais delicado, aí eu faço a laminação do tecido. E, na verdade, eu lamino entre aspas, né? Porque eu já corto o papel na medida que eu preciso e colo o papel direto no tecido. Se você quiser saber mais sobre esse jeito que eu faço acabamentos com papel, tem a caixa de bis. É um videozinho aqui no canal, que é essa caixinha aqui, que aí aqui na parte de fora, ó, eu queria que ela ficasse com um acabamento bem delicado, e aí, em vez de fazer com duplex ou triplex, eu fiz com o craft, tá? Então, só que aqui eu já cortei o papel direto na medida que eu precisava, entendeu? Então, e aqui também, ó. Então, tanto esse acabamento quanto esse, eu fiz com papel, tá bom? É uma outra opção também. Então, se você quiser, assiste esse videozinho que tem acabamentos bem legais lá também, diferentes do que eu costumo ver. Então, é só nessa hora que eu uso a laminação. Então, voltando à nossa, ao nosso ranking, né? Fica 1-0, 1 ponto para o papelão Paraná, porque eu quase nunca preciso laminar, por ele ser claro. Esse é um dos motivos que eu gosto muito do papelão Paraná. Eu preciso laminar ele só se o tecido for branco, senão eu não preciso. Então, 80% das vezes do papelão cinza, eu vou precisar sim laminar. Em compensação, em 20% das vezes eu vou precisar laminar o papelão Paraná. Então, 1-0 para o papelão Paraná. Só que o papelão Paraná solta um pozinho muito chato na hora que você está cortando. Então, 1-0 para o papelão cinza. Então, nesse ranking ficou 1-1. Esses são os prós e os contras de cada um, tá? Então, quando você for usar, usa aquele que você mais gostar. Testa os dois e aquele que você mais gostar você vai usar, tá bom? Só que você sabe que se você optar pelo papelão Paraná, ele vai soltar um pozinho. E se você for optar pelo papelão cinza, você quase sempre vai precisar laminar para você ter o seu tecido com uma cor mais viva, uma cor mais bonita. A espessura, eu preciso contar uma coisa muito séria para vocês. Quase todos os papelões têm uma variação pequena, de cerca de 0. É muito pequenininha, gente. É 1-2%, mas eles têm uma pequena variação, tá? De espessura. Então, nem sempre ele vem exatamente com 2 milímetros. Pode ser que ele venha um tiquinho a mais, um tiquinho a menos. Por isso que é importante que você use o papelão e você saiba montar, porque essa variação não vai te fazer diferença. Mas aqui, ó, os dois papelões têm 2 milímetros, então se você for olhar, ó, ele não tem diferença, tá vendo? Ó? Os dois aqui é de 2 milímetros, ó. O papelão Paraná e o papelão cinza, tá? Tem gente que fala que o papelão Paraná não pode ser usado na cartonagem porque ele é mole, né? Ele fica assim, torto. Não, gente. Que entorta o papelão é porque você corta na fibra errada. Então, às vezes, você vai cortar uma coisa que tem que ser mais dura, em vez de você cortar nesse fio reto, você corta nesse fio arredondado, ele vai ficar forçando para fora, tá? E então, mas todos eles, ó, os dois têm aqui, ó, ele não tá, aqui ele não tá virando, agora aqui ele já vira com mais facilidade, tá? Então, esses são os prós e os contras dos dois.
Outra coisa, é muito importante que você saiba qual é a espessura que você vai precisar na sua peça. Se você vai precisar de 2 milímetros, de 3 milímetros, então quanto maior a caixa, mais grosso você vai precisar que seja esse papelão, tá? Então não tem a ver com a qualidade dele ser o Paraná ou ele ser o roller, e sim tem a ver com a espessura que ele tem e o tamanho que ele tem, tá bom? Isso também é muito importante. Agora, qual? Aqui tem outro, ó. Esse aqui é o de 1 milímetro. Então, esse é o papelão cinza e esse é o papelão Paraná. Dá para perceber a diferença. Tá vendo? O Paraná é mais begezinho e o cinza é mais acinzentado. Os dois têm 1 milímetro, então, ó, na hora que eu coloco pertinho também para vocês verem, ó. Tá vendo? Você consegue ver que eles têm a mesma espessura. Eu quase nunca uso o de 2.4, 2,5, 2.8, de 3 milímetros. Eu quase nunca uso. Eu sempre uso, sempre, o de 2 e o de 1. Aí, o que eu faço? Na maioria das peças, eu uso de 2 milímetros com acabamento no duplex, certo? Quando a peça que eu vou fazer, ela é delicada, ela é muito pequenininha, ou ela é muito delicada, ou eu quero aumentar a minha produção, e diminuir processos, eu uso como acabamento o craft ou a folha de sulfite. E quando a peça, eu preciso que ela seja mais robusta, eu preciso que ela seja mais firme, eu preciso que ela seja mais grossa, em vez de usar o acabamento com duplex, eu uso o papelão Paraná de 1 milímetro. Entendeu? Então vamos lá. Em 80% das peças eu uso o quê? Ou papelão, tanto faz, gente. Olha, eu uso às vezes Paraná, eu uso às vezes roller. Se vocês olharem os vídeos, tem vídeo que eu tô usando Paraná, tem vídeo que eu tô usando roller. Eu uso aquele que tiver disponível na minha frente. Quando eu vou comprar o que tá disponível é o que eu compro e o que eu uso. Então vamos lá. Todas as peças eu uso 2 milímetros e o triplex, tá? Por que você usa triplex, Carol? Amanhã é sobre papéis e acabamentos a live. Aí eu vou contar mais por que eu uso o triplex e não o duplex. Mas aí a gente vai conversar mais sobre eles amanhã. Mas vamos lá. Quase todos os meus projetos eu uso 2 milímetros e triplex. É o que eu uso. Então, imagina que está no meio do caminho. Eu preciso de uma peça mais forte, eu preciso de uma peça mais robusta, uma peça que o acabamento fique mais firme. O que eu faço? Continuo usando de 2 milímetros, só que aí eu venho aqui e ponho o papelão Paraná de 1 milímetro. Porque aí ele vai ficar com 3 milímetros, aí fica bem grossa. E quando eu quero uma peça mais delicada, uma peça com acabamento mais fino, né, mais que ele quase não apareça, e principalmente eu quero diminuir processos, eu uso o de 2 milímetros com o craft ou com a folha de sulfite 90 gramas. Aí, como a gente vai conversar sobre papéis, né, sobre acabamentos amanhã, que é duplex, triplex, craft, sulfite, aí você vai entender mais amanhã. Aí eu uso este acabamento, entendeu? Então, é uma regrinha básica que facilita o meu dia a dia, facilita a minha vida e facilita o entendimento, tá? Por quê? Porque eu consigo, com o craft ou com o sulfite, eu consigo diminuir processos, que é o que eu vou explicar para vocês na live de amanhã. Então, por exemplo, essa caixinha aqui, eu queria diminuir processos e queria que ela ficasse mais delicada. Por quê? Porque se você precisar fazer 30, 40 dela, é mais fácil, porque você diminui a sua produção. Você quer fazer de lembrancinha para aniversário, ou na Páscoa você quer distribuir para os seus amigos, ou agora, no final do ano, você quer fazer a caixinha de bis e oferecer, presentear todos os seus amigos com um bis numa caixinha bonita, né? Gente, o bis custa R$7. É uma super lembrancinha se você faz assim, ela bem lindona, né? Então, para diminuir o processo, para ficar mais delicado, eu fiz ela com o acabamento em craft. A maioria das peças eu faço o acabamento com duplex ou com triplex. Vamos pegar uma outra caixa aqui, que é o caso dessa aqui que está com duplex ou com triplex, certo?
Agora, se eu quero um negócio resistente, que nem as malas, elas são resistentes, elas são fortes, se socar, ela não estraga, tá vendo? E não é uma mala decorativa, não, gente. É uma mala para você usar no dia a dia, para você entregar para a criança brincar, para você pôr de decoração, ou para você levar com roupa dentro, com peso dentro. Aí essa aqui, esse acabamento aqui, é com um papelão de 1 milímetro. Carol, fica grosseiro? Não, não fica, olha só. Essa aqui tá com papelão de 1 milímetro. Tá vendo? Então, se o acabamento tá bem feito, não faz tanta diferença o papel. Tá vendo? Só que ela fica extremamente resistente. Então, vocês perceberam que a diferença entre o tamanho das peças não é tão grande. Eu não tenho uma peça pequenininha, uma média e uma enorme. Eles são semelhantes, né? São bem próximos. Não são iguais, mas são próximos. Então, o modelo do acabamento vai variar de acordo com o efeito que eu quero oferecer. Tá bom? E um terceiro papelão que a gente tem, que de vez em quando eu uso, principalmente quando eu quero coisas arredondadas, é o papelão couro, tá? O papelão couro, para quem não conhece, lembra antigamente que sapato social masculino, a gente, quando ele molhava, soltava um pozinho, tinha uma sola, né, que soltava um pozinho? Aquilo lá é papelão couro, tá? Por que eles usavam um solado papelão couro? Porque ele se molda facilmente ao peso que você põe em cima. Então, conforme a pessoa fazia o peso com o pé, ele moldava e ficava mais gostoso para usar o sapato, porque na época não tinha palmilhas igual a gente tem hoje, tá? Então ele é muito fácil por isso, porque ele é muito flexível. E olha que legal, ele dobra, ele tem o fio dele também, ó, não dobra num fio, mas no outro ele dobra, mas olha como ele dobra com facilidade, tá vendo? Sem quebrar, ó. Olha o quanto ele enverga sem quebrar. Tá vendo? Então eu gosto muito de usar ele para fazer o quê? Para fazer bolsas de mão, para fazer porta-óculos, para fazer porta-moeda. Por quê? Porque o aluno, quando está aprendendo, ele faz o porta-óculos com essa volta bem arredondadinha, fica parecendo uma gota, tá vendo? E não estraga, não quebra, tá? Ó, tem um vídeo do porta-óculos no canal, tá? Então eu gosto de fazer com ele. E tem as bolsas de mão que são um pouquinho maiores que o porta-óculos, dá para você também fazer e ele faz essa curvatura sem quebrar. Se você quiser substituir o papelão couro pelo papelão Paraná de 1 milímetro, pode também. Só que se você morgar, ele quebra, ó. Ó, esse aqui tá até quebrado, que eu já mostrei em um outro vídeo. Tá vendo? Ele já não consegue uma curvatura tão grande. Ó, tá vendo? Ele já começa, conforme eu tô dobrando aqui, ele já começa a querer quebrar, tá? Mesmo você cortando no fio, ele não fica tão legal, é mais legal você usar o papelão couro mesmo, tá bom? Então, o principal objetivo dessa live era que você aprendesse, você soubesse pensar a cartonagem, como sempre, tá? Então, comece a pensar, comece a testar e principalmente quando você estiver fazendo a sua peça de cartonagem, observa, sente. Lembra na live da semana passada que eu expliquei para vocês dos tecidos e ainda abri assim o tecido igual o meu avô fazia? Eu estava te ensinando a sentir. Faça o mesmo com o papelão. Comece a pegar o seu papelão Paraná e a botar a mãozinha nele assim, ó, sabe? E sente a espessura, sente a espessura. Aí você fala assim, olha que interessante, esse é de 1 milímetro, esse é de 2. Sente, fecha o olhinho e sente, sente. Sabe por quê? No mínimo, além de você desenvolver um sentido, né, do tato, de você sentir qual é o papelão, ninguém vai te enganar. Sabe por quê? Porque esses dias uma aluna foi fazer uma peça e falou assim, Pro, não tá dando certo, não fica a peça, não dá estrutura na peça na hora que eu vou juntar uma... Ela tava fazendo uma maleta. Na hora que eu vou juntar uma peça na outra, eu não consigo juntar. Eu falei, você tá usando o papelão certo, de 2 milímetros? Você não tá com o papelão muito fino, não? Porque aí não dá, né? Quando você vai fazer duas peças
juntar uma peça na outra, pelo menos uma tem que ser grossa. Aí ela falou assim, não, Pro, é de 2 milímetros. Eu falei assim, me manda a foto. Ela mandou a foto, ela estava usando o papelão de 1 milímetro, porque venderam para ela errado. Ah, é de 2, ela comprou e estava usando. Entendeu? Só que ela já tinha comprado, ela já tinha cortado, ela já tinha comprado 5 folhas, ela já tinha cortado, ela já tinha encapado, ela estava montando, e aí é que ela foi ver que era de 1 milímetro. Ainda eu brinquei com ela e disse assim, não, você pode usar isso aí para fazer o acabamento, mas você vai precisar de um de 2 milímetros para fazer a parte interna. Entendeu? Assim como no projeto da agenda, a agenda do Clube das Amoras, que é essa aqui. Teve uma seguidora que fez e falou assim, Carol, não tá fechando. Não fecha, Carol. O que eu fiz de errado? Aí eu falei assim pra ela, manda foto. Ah, ouça uma outra coisa, viu, gente? Toda vez que vocês fizerem alguma coisa errada na cartonagem, me manda foto, tá? Porque eu sou igual ao médico, eu não consigo dar o diagnóstico se eu não ver o paciente. Sem ver o paciente, não tem como a gente falar o que aconteceu, tá? Aí ela me mandou uma foto. Quando eu olhei a foto, eu fiz assim, você tem certeza que você está usando papelão de 2 milímetros? Tenho, a moça me vendeu como papelão de 2 milímetros. Vou pagar uma coisa errada. Falei, mede esse papelão. Esse papelão não é de 2 milímetros, porque só de bater o olho na foto eu sabia que não era de 2 milímetros. Ela, Pro, é de 2,5. E agora? Eu perdi o projeto todo? Falei, não, não perdeu. Você vai aumentar aqui e aqui e tá beleza. Eu expliquei para ela direitinho e ela conseguiu fazer a agenda dela. Dá para fazer com de 2,5, por exemplo? A agenda dá, só que você vai ter que trocar algumas medidas e ela vai ficar mais pesada. E a agenda é algo que a pessoa vai usar no dia a dia, né? Então, se fica muito pesado, fica ruim para a pessoa locomover, não é tão interessante. Então, por isso que também a gente usa muito de 2 milímetros, porque a peça fica numa espessura fácil de você manusear e a peça fazer parte do seu dia a dia. Porque a proposta é que você faça peças com acabamento perfeito, utilizando 30 minutos diários, em 5 dias ter a sua peça, que faça parte do seu dia a dia. Não é uma peça para ficar ali decorativa. Ai, que linda a minha agenda com capa que eu fiz, e fica ali, ó. Não, é para você usar mesmo, tá? Então, pega e sente. Essa também é a melhor dica que eu posso te dar. Pega e sente o papelão. Olha que legal, esse é de 1 milímetro. Olha que legal, esse é de 2. Tá bom? E principalmente você sabe quais são os prós e os contras de cada um. E onde você vai usar, em média, cada um. Para você começar a entender como é que as coisas funcionam. Esqueci de te falar, né? O papelão couro, ele não solta pozinho. Ele é muito macio para você cortar, é muito fácil, só que ele, apesar de ele ser macio, ele é mais pesado. Então, por isso que eu uso ele só em espessuras bem fininhas, que nem para fazer o porta-óculos. Quando você pega ele, por exemplo, de 3 milímetros, ele já fica muito pesado, parece que você está pegando uma placa de MDF. Ele fica muito pesado, ele fica muito grosso, não é legal para você utilizar. Fora que também ele é mais caro. Geralmente ele custa de 2 a 3 vezes o valor de uma folha de papelão Paraná normalmente. Então, por isso também que eu uso ele bem fininho, tá bom? Outra coisa muito importante que eu preciso falar para você é, as pessoas perguntam assim, mas isso é resistente? Aí você responde assim, é. Mas se cair no chão, quebra. Quebra? Até você se cair no chão, quebra. Imagina, quando você escorrega e cai no chão, o que você faz? Quebra, não é? Então, tudo nessa vida quebra. Só que no caso da cartonagem, geralmente ela só amassa, né? Ela não quebra de verdade, tá? E outra coisa também que eu preciso falar para você, uma peça de cartonagem é feita de papelão. O papelão vem da onde? Vem da árvore, assim como a madeira. Então, sim, as peças de cartonagem são tão resistentes quanto peças de madeira, porque elas têm a mesma matéria-prima inicial, né? É que nem o petróleo. A gente tem o petróleo, e do petróleo você tira querosene, você tira o diesel, você tira a gasolina, né? Você tira o removedor, você tira várias coisas, dependendo de como você refina a partir do petróleo. A mesma coisa, a partir da árvore você consegue tirar
madeira, você consegue tirar o MDF, você consegue tirar o papelão, você consegue tirar o papel, você consegue tirar a estrutura do lápis, né? Assim, então, entenda que o papelão, sim, ele é resistente, quanto mais você for colocando, mais forte ele vai ficando, mas também mais pesado ele vai ficando. Então, você, aprendendo a pensar, você consegue dosar e saber para que serve cada uma, para que é cada uma das peças. Você começa a pensar, em vez de só replicar, tá? Inicialmente, você replica porque você está aprendendo, então você vai copiar uma peça que eu te ensinei. Mas você também sabe pensar e aí você consegue fazer mudanças com facilidade para criar as suas próprias peças. Tá bom, meus amores? A live de amanhã vai ser os papéis na cartonagem, porque nós estamos no esquenta de Natal. Não sei se vocês sabem, mas a gente está no esquenta de Natal. Estamos nos preparando as peças para o Natal e nos preparando para a terceira jornada da cartonagem, que é a última desse ano. Tá bom? E nesse esquenta que começou a semana passada, a gente já fez o bloquinho, já ensinei você a cortar o bloquinho e a fazer todo o bloquinho, inclusive com essa firula aqui, inclusive cortando sem esquadro, sem nada. A gente já fez o bloquinho. E essa semana a gente vai fazer outra peça. E até a terceira jornada da cartonagem vão ser mais 4 peças. Então, no total, você vai ter 5 coisas que você pode fazer dentro com tecido, com papel, com a cartonagem, né? São coisas que você vai conseguir presentear. E na terceira jornada, que acontece do dia 16 ao dia 20, eu te ensino a última peça. Eu preparei de forma que você conseguisse fazer um kit bem bonito para você presentear no Natal, ou você pudesse fazer lembrancinhas, ou se você, para presentear, ou se você quiser vender, o que você quiser fazer, tá bom? Então, eu estou preparando vocês, mostrando toda a parte técnica, porque cartonagem não é só a gente pegar uma peça de papelão e colar o tecido e beleza, né? E fazer a montagem. Eu quero que você realmente entenda. Então, por isso que existe esse esquenta com lives com tanto conteúdo. Ontem a gente começou falando sobre a importância de você ter um espacinho e eu já te dei ideias de como você ter um espaço para você trabalhar. Hoje a gente conversou sobre papelão e eu tenho certeza que a partir de agora você vai pegar o seu papelão e vai, sentir ele para saber a espessura, para ninguém mais te enganar. Não é verdade? Amanhã a gente vai conversar sobre os papéis que são possíveis na cartonagem, que são a folha de sulfite, o offset, o craft, o duplex, o triplex, quais as diferenças deles e para que eu uso cada um, certo? E assim a gente vai fazer. Então, não pode perder as aulas, porque elas têm uma sequência de aprendizado para, abrir a sua mente, tá bom? Aproveita, daqui a pouco eu vou editar essas 2 lives, vou colocar no canal, e aí você pode reassistir, você pode compartilhar com alguma amiga que você saiba que goste desse conteúdo, e espalhar conhecimento é sempre bom, e espalhar conhecimento para muitas e muitas pessoas. Vamos lá. Muito obrigada, Rosana, Raquel, Andréia, deixa eu ver, Karina, Edna, Tatiana, Fabiana, Anderson, Elina, Tupi. Gente, quanta gente! Olha, fico muito feliz. Casal criativo. Cinza ele é mais macio que o Paraná? Não, eu não acho. Na hora do corte com o estilete, eu particularmente eu acho o Paraná mais macio do que o cinza. Eu acho o cinza mais duro para corte. O Paraná eu acho ele bem molinho, ele é mais fácil para cortar, eu acho, viu, Anderson? Mas é uma questão de gosto. Tem gente que diz que o Paraná é mais duro. Eu não acho, eu acho ele mais macio. Muito bom dia, Rosemarie. Muito obrigada, Rosângela, Angélica, Tileza, Anderson, Silvia, Jaxetim, Estelinha, Vanessa, Valéria, Virgínia. Muito obrigada, meninas, por vocês terem ficado comigo.
Lembrem-se que tem um canal do Telegram, que é a nossa enciclopédia de cartonagem. Então, lá tá todo o conteúdo na sequência. Ah, eu preciso contar uma coisa para vocês. Uma seguidora falou assim, eu até coloquei o post aqui no Instagram, que ela fez assim, ela falou que ela precisava fazer uma divisória e a divisória ficou feia. Aí ela falou assim, a Carol deve ter algum vídeo falando sobre isso. Aí ela foi lá, assistiu o vídeo e a divisória dela ficou perfeita. Ela falou assim, nossa, eu tava chorando porque a minha divisória ficou uma bosta. E aí eu assisti o vídeo e a minha divisória ficou perfeita. Então ela foi do choro à alegria dentro da cartonagem, né? Um turbilhão de emoções. E justamente ela conseguiu achar o conteúdo lá no canal do Telegram. Porque lá é muito mais fácil. Tem todo o conteúdo que eu posto em todas as plataformas, eu coloco tudo lá. E tem a busca. Então, se você for pela palavra-chave, por exemplo, divisória, ele vai te mostrar todos os vídeos que tem divisória. Entendeu? E é principalmente todos os vídeos que eu preparei para você. Às vezes você vai procurar no Google ou você vai procurar no YouTube, ele vai te dar todos os modelos de divisórias que todo mundo já fez. Entendeu? Que todos os professores já fizeram. Não que você não tenha que assistir conteúdos de outros professores, você tem sim que assistir para você saber outras possibilidades. Mas ela queria a divisória, era um vídeo que eu tinha feito que era a divisória perfeita. Então, entrem lá no canal do Telegram, tá? Porque sempre que você precisar, você vai ter o conteúdo na sequência, tá bom? Outra coisa, eu vou começar a preparar resumos semanais das lives e vou enviar para você por e-mail. Então, esse conteúdo especificamente vai ser só por e-mail mesmo. Então, se você ainda não se cadastrou, se cadastra no linkzinho aqui da bio e se cadastra da bio e aqui no Instagram, né? Ou aqui no YouTube. Se cadastra, confirma o seu e-mail para que você receba todo o conteúdo, tá bom? E a aula da etiqueta, a gente ainda tá de pé, tá? Eu só não consegui achar uma das matérias-primas que eu vou precisar para ensinar vocês a fazer etiqueta. Tá em falta, então a aula seria essa semana. Eu acho que vai ser no domingo, se chegar até domingo o material. Eu acho que vai ser no domingo à tarde a gravação. Mas, de qualquer forma, eu vou enviar esse conteúdo aonde? Também por e-mail ou colocar o link lá no Telegram. Tá bom? Outra coisa, as peças para o Clube das Amoras de dezembro já estão também lá no Telegram para você votar. Então, você pode entrar lá e votar na peça que você mais gostar, porque as duas mais votadas serão as peças de dezembro do Clube das Amoras, tá bom? Então agora você já tem a opção também de escolher a peça que você quer. Tá bom, paixão? Imenso beijo, muito, muito obrigada por vocês terem ficado comigo. Excelente dia e eu vejo vocês amanhã às 7 da manhã. Tchau.